Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal do FP&A na prática. E na aula de hoje nós vamos falar aqui sobre ROI versus ROIC, tá? Então você vai entender aqui o conceito de cada um deles, tá? E vai entender aonde você deve utilizá-los na sua análise financeira, tá? Então a gente já está aqui na nossa DRE. Aqui pessoal, só antes da gente começar o vídeo, eu só peço para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal e também compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, tá? Então a gente já está aqui na nossa planilha do Excel, a gente está aqui, reparem que a gente está utilizando uma planilha da Edux, tá? A Edux, para quem não sabe, é uma empresa do setor de educação, tá? Que está listada aqui na B3, e a ideia dessa aula, a gente está utilizando os dados da Edux somente para fins educativos, tá pessoal? Isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda da ação, nós estamos utilizando somente para esse fim educativo, tá? Então aqui a gente já tem o nosso balanço e a nossa demonstração de resultado, a DRE, tá? Só que antes da gente começar o cálculo, só vou falar para vocês o que significa cada um deles, tá? Então, a principal diferença entre o ROI, que é o Return on Equity, que é basicamente o retorno para os acionistas, e o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, está no foco de cada métrica, tá? Então, o ROI, ele mede o retorno gerado exclusivamente para os acionistas, enquanto o ROIC, ele avalia o retorno sobre todo o capital investido, tá? Ou seja, ele vai incluir tanto o capital próprio, patrimônio líquido, quanto também o capital de terceiros, tá? Então essa é a diferença básica do ROI e do ROIC, tá? Os dois são extremamente importantes quando você está falando sobre retornos, tá? Tanto para o investidor, como também do investidor mais a parte de dívida, tá? Então vamos começar a calcular, tá? Então o ROI, como que a gente vai fazer para calcular, pessoal? A gente vai utilizar o lucro líquido, que vem da nossa DRE, dividido pelo patrimônio líquido. Então, para a gente calcular isso, pessoal, é só importante a gente estar sempre calculando sobre o mesmo período, tá? Então aqui a gente está utilizando o ano fechado de 2023, então a gente vai utilizar os dados de 2023 do balanço e também da DRE, tá? Então vamos lá, o ROI, ele é representado pelo lucro líquido, que está na nossa DRE, então a gente vai vir na nossa DRE, na última linha aqui, lucro líquido, e eu vou dividir pelo patrimônio líquido que está aqui no balanço, né? Então vou vir aqui no balanço, no final do balanço, ó, patrimônio líquido, esse valor. E aí eu vou ter um valor de 5,06, tá, pessoal? De ROI para Edux no ano de 2023. Agora a gente vai calcular o ROIC, tá? Como que a gente calcula o ROIC? O ROIC ele é basicamente calculado pelo lucro operacional líquido de impostos, tá? Que também é conhecido como NOPAT. O que seria isso? Lucro operacional é também conhecido como nosso EBIT, tá? E aí a gente vai pegar esse EBIT, tirar os impostos, né, que é imposto de renda e contribuição social, que é basicamente ali 34%, e depois a gente vai dividir pelo capital total investido, tá? Capital total investido é basicamente a soma da dívida aqui, do capital de terceiros, com o patrimônio líquido, tá? Então vamos lá. O ROIC, vamos utilizar aqui a demonstração de resultado. A gente precisa pegar aqui o EBIT, né? O EBIT, reparem que a gente não tem o EBIT calculado aqui, né? Mas, como a gente já tem os dados, é simples. A gente vai utilizar o EBITDA menos a depreciação e amortização, tá? Aí, dessa forma, a gente vai ter o valor do EBIT. Como a gente quer esse valor líquido dos impostos, a gente quer tirar 34% dele, eu vou fazer 1 menos 34%, tá? Que é a mesma coisa que multiplicar por 66%. E aí, eu vou dividir aqui pelo capital total investido, né? Qual que é o capital total investido? Eu vou no balanço patrimonial, vou vir aqui na parte de passivo, né? Então eu vou utilizar os empréstimos e financiamentos de curto prazo do passivo circulante, os empréstimos e financiamentos do não circulante e também vou somar o patrimônio líquido, né? Porque é o capital total investido, tá? Então eu quero saber tanto o capital de terceiros como o capital ali próprio. Vou fazer essa conta e vou chegar aqui num ROIC de 8,14, tá? Então, depois que a gente calcula esse ROIC, pessoal, é importante a gente saber se esse ROIC é bom ou ruim, né? Como que a gente consegue saber isso, pessoal? Aqui, se você olhar assim o ROIC e o ROI isoladamente, a gente vê que não é um índice tão alto, né? Por quê? Porque se a gente comparar com outros setores, como por exemplo bancos, tem banco aqui que faz ROI de 30%, tá? E ROIC mais de 20%. Então aqui depende muito do setor, tá? Fica muito difícil a gente falar se esse valor aqui isolado é bom ou ruim, se a gente não conhecer os concorrentes da Edux, tá? Então a gente consegue balizar se esse valor aqui é bom ou ruim, também vendo ali
como está o desempenho dos pares da Edux, tá? Ou seja, de outras empresas de capital aberto desse setor. E é isso que a gente fez aqui, tá? A gente vai nessa planilha aqui de setor. Repare que a gente colocou outras empresas aqui do setor educacional, como a Cogna, a Ser Educacional, a Ânima e a Cruzeiro do Sul, e a gente fez essa mesma análise de ROI e de ROIC para todas as empresas, tá? Então o que a gente olha aqui no ROI? No ROI da Edux a gente teve um ROI positivo de 5%, né? Enquanto a Cogna, a Ser e a Ânima, elas apresentaram aqui um ROI negativo, tá? Ou seja, elas destruíram valor para o acionista no ano de 2023, tá? E por que isso aconteceu? Porque ao invés de lucro líquido, elas tiveram prejuízo líquido no ano de 2023, tá? Então isso ocasionou um ROI negativo e o ROI da Cruzeiro do Sul foi o melhor ROI entre as empresas do setor de educação que a gente colocou aqui, tá? Então a gente coloca aqui até uma interpretação, né, de cada um. O ROI alto indica que a empresa é eficiente em utilizar o capital dos acionistas para gerar lucros. Se o ROI estiver abaixo da média do setor, pode ser um sinal de que a empresa está subutilizando o capital de seus acionistas, tá? Então, o acionista, quando ele vai investir numa empresa, ele sempre também olha o ROI, tá? Porque é o valor que vai sobrar ali para ele. Então, é muito importante que ele olhe o ROI dessa empresa, tá? Que ele está investindo. Já o ROIC, pessoal, os dois, tá? Tanto o ROI como o ROIC, quanto maior, melhor, tá? É uma interpretação simples. Já o ROIC aqui, quando a gente olha, a gente vê que a Edux apresentou um ROIC de 8%, e a melhor do setor continua sendo também a Cruzeiro do Sul, nesse ano de 2023, tá? E qual que é a interpretação do ROIC? Então, um ROIC alto significa que a empresa está gerando bons retornos em relação ao capital total que foi investido nela. Isso é um sinal de boa alocação de recursos e alta eficiência operacional, tá? E o ROIC, ele deve ser maior que o custo do capital, né? Que é o custo médio ali ponderado entre dívida e capital próprio, para indicar que a empresa está criando valor para seus investidores. Então imagina que, por exemplo, a Edux, ela teve um ROIC de 8%, só que o custo de capital dela, por exemplo, é de 15%, isso foi ruim, tá? Não foi satisfatório ali para os acionistas, tá? Então, é muito importante que a gente consiga analisar também qual que é a expectativa de retorno dos investidores, como também analisar esses retornos aqui de ROI e de ROIC em relação aos pares ali do mesmo setor, tá, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Nessa aula nós mostramos para vocês aqui o cálculo do ROI e do ROIC, como interpretar esse resultado dos valores, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E caso vocês queiram saber mais sobre esse assunto e outros diversos assuntos sobre FP&A e finanças corporativas, nós temos aqui um treinamento completo com mais de 60 horas de duração. É o treinamento mais completo do Brasil de finanças, tá? Eu vou deixar o QR Code aqui no lado direito para vocês. Caso também vocês quiserem, vocês podem acessar o site através do link que está na descrição do vídeo, tá? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê nas próximas aulas.